No litoral norte do Brasil, aninhada entre dunas de areia branca e o Oceano Atlântico, repousa São Luís, a capital do Maranhão. Ao contrário de outras capitais brasileiras, São Luís carrega consigo a marca singular de ter sido fundada não por portugueses, mas por franceses. Em 1612, sob a liderança de Daniel de Latouche, a França equinocial estabeleceu raízes na ilha de Upaon-Açu, onde hoje se encontra São Luís. Este episódio, muitas vezes esquecido nos anais da história brasileira, representa um capítulo fascinante de disputas coloniais, alianças indígenas e um legado duradouro que moldou a identidade única de São Luís. A história da fundação de São Luís nos transporta para o início do século XVII, uma época de intensa exploração e competição entre as potências europeias. Enquanto Portugal buscava consolidar seu domínio sobre o Brasil, outras nações, como a França, buscavam estabelecer seus próprios domínios no Novo Mundo. A França Equinocial, um projeto colonial francês que visava desafiar a hegemonia portuguesa, encontrou na ilha de Upaon-Açu um local estratégico para fincar suas raízes. O século XVI viu a ascensão de Portugal como uma potência marítima global. Impulsionados pela busca por especiarias e novas rotas comerciais, os portugueses navegaram por mares desconhecidos, estabelecendo colônias e postos comerciais ao longo da costa da África, Índia e Américas. Em 1500, Pedro Álvares Cabral reivindicou o Brasil para a coroa portuguesa, marcando o início da colonização portuguesa na América do Sul. No entanto, a posse portuguesa do Brasil não foi imediatamente reconhecida por outras nações europeias. A França, em particular, viu o Brasil como uma fonte potencial de riqueza e um ponto estratégico para desafiar o domínio português. A partir do século XVI, corsários franceses começaram a atacar navios portugueses carregados de açúcar e outras riquezas do Brasil. Essas incursões, juntamente com o interesse crescente nos recursos naturais do Brasil, levaram a França a buscar um ponto de apoio permanente na região. Em 1612, uma expedição francesa liderada por Daniel de Latouche, senhor de La Ravardière, partiu da França com a missão de estabelecer uma colônia francesa no norte do Brasil. La Ravardière, um experiente navegador e administrador colonial, via na ilha de Upaon-Açu, habitada pelos indígenas tupinambás, o local ideal para fundar um novo assentamento. A ilha, localizada em uma posição estratégica na foz do rio Amazonas, oferecia acesso a vastas áreas do interior do Brasil e proteção natural contra ataques. A expedição francesa, composta por 3 navios e cerca de 500 colonos, chegou à ilha de Upaon-Açu em 8 de setembro de 1612. La Ravardière batizou a ilha de Île Saint-Louis em homenagem ao rei Luís XIII da França e fundou o Forte de São Luís, uma fortificação rudimentar que serviria como núcleo do novo assentamento francês. A aliança estratégica, franceses e tupinambás. Ao contrário dos portugueses, que muitas vezes entraram em conflito com os povos indígenas, os franceses na França equinocial adotaram uma abordagem mais diplomática, buscando alianças estratégicas com os nativos. Os tupinambás que habitavam a ilha de Upaon-Açu e áreas adjacentes viam nos franceses aliados em potencial contra os portugueses e suas tribos aliadas. Os franceses, por sua vez, dependiam dos tupinambás para conhecimento da terra, alimentos e mão de obra. A aliança franco-tupinambá foi fundamental para a sobrevivência inicial da França equinocial. Os tupinambás forneceram aos franceses alimentos, guiaram-nos pelas matas densas e lutaram ao seu lado contra os portugueses. Em troca, os franceses ofereciam aos tupinambás ferramentas de metal, armas de fogo e proteção contra tribos rivais. De acampamento à cidade. O crescimento de São Luís. Nos primeiros anos após sua fundação, São Luís era pouco mais que um acampamento fortificado.
Os colonos franceses, em sua maioria soldados, aventureiros e alguns artesãos, enfrentaram dificuldades para se adaptar ao clima tropical e às doenças. A escassez de alimentos e as tensões com os portugueses, que viam a presença francesa como uma ameaça à sua colônia, também marcaram os primeiros anos da França equinocial. No entanto, a França equinocial perseverou. A coroa francesa, embora não fornecesse apoio militar direto, encorajou o comércio e a imigração para a nova colônia. Comerciantes franceses chegaram a São Luís com mercadorias europeias, enquanto missionários jesuítas se estabeleceram na região, buscando converter os indígenas ao cristianismo. Gradualmente, São Luís começou a se transformar de um acampamento militar em uma pequena cidade. A Reconquista Portuguesa, o fim da França equinocial. A presença francesa no norte do Brasil não passou despercebida pela coroa portuguesa, que estava determinada a defender seu domínio sobre a colônia. Em 1614, uma expedição militar portuguesa liderada por Jerônimo de Albuquerque, o Pernambuco, foi enviada ao Maranhão com a missão de expulsar os franceses. Albuquerque, um experiente militar e administrador colonial, reuniu uma força considerável de soldados portugueses e indígenas aliados, superando em número os franceses. Em novembro de 1615, após meses de preparativos, as forças portuguesas lançaram um ataque ao Forte de São Luís. A batalha foi feroz, com ambos os lados lutando bravamente. No entanto, os portugueses, com sua superioridade numérica e o apoio de seus aliados indígenas, conseguiram derrotar os franceses. La Ravardire e seus homens foram capturados e a França equinocial chegou ao fim. Legado e importância histórica: a influência francesa em São Luís. Embora a França equinocial tenha durado pouco mais de 3 anos, sua influência na história de São Luís e do Maranhão é inegável. A cidade, fundada pelos franceses, preserva traços da presença francesa em sua arquitetura, culinária e cultura. O traçado urbano original de São Luís, com suas ruas estreitas e sinuosas, lembra as cidades francesas da época. Pratos como o arroz de cuchá, uma iguaria local feita com vinagreira, camarão seco e farinha de mandioca, têm raízes na culinária francesa. Além disso, a Aliança Franco-Tupinambá teve um impacto duradouro nas relações interétnicas na região. Os tupinambás, que lutaram ao lado dos franceses, continuaram a resistir à expansão portuguesa por décadas após a queda da França equinocial. A história da França equinocial é um lembrete da complexidade da história colonial brasileira, com suas múltiplas camadas de interação entre europeus, indígenas e africanos. A fundação de São Luís pelos franceses representa um capítulo singular na história do Brasil. Um momento em que a França desafiou o domínio português no Novo Mundo e deixou uma marca indelével na cultura e identidade de uma das cidades mais encantadoras do Brasil.